Diga, Senhor, eu estou aqui. Diga aí, Senhor, eu estou aqui para ouvir a tua voz. Amém, queridos? Abra a tua Bíblia no segundo livro dos Reis, no capítulo de número 5, e vamos ler um texto das Escrituras Sagradas, e eu tenho certeza absoluta, Deus vai abençoar você. Eu sou da Igreja Metodista lá em Campo Grande, trago um abraço do meu pastor presidente, pastor Ricardo José, um homem que tem me abençoado. Tenho um trabalho na minha igreja, eu sou superintendente geral na escola bíblica da minha igreja, faço parte do conselho da igreja, e todas as vezes que a gente sai para ministrar uma palavra, existe a preocupação da liderança da minha igreja, quando saímos. Eu nunca saí a pregar a lugar nenhum, sem que o meu pastor me abençoe. Eu estou aqui debaixo de bênçãos. Ele me liberou para abençoar a sua vida. Amém? Todos acharam? Diga amém. O versículo 1 diz assim, do capítulo 5 do segundo livro dos Reis: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante de seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse essa a sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ou Samária, ele o restauraria de sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo: Assim, assim, falou a menina que é da terra de Israel. Queridos, a minha oração hoje aqui nesse lugar é que essa palavra, ela caia no seu coração e encontre o teu coração como terra boa. Porque quando essa palavra cair ou se recair em seu coração, ela possa crescer e gerar em você bons frutos, para que as pessoas que estão ao teu redor, elas consigam enxergar em você algo que as faça aceitar o mesmo Deus que você está servindo em tempos difíceis. O texto que acabamos de ler, amados, fala de uma menina que foi tomada de sequestro da sua terra natal. A Bíblia diz, amados, que a Síria fez guerra contra o povo de Israel. A Bíblia diz que depois de pelejarem uma grande guerra, que foi sangrenta, eles tomaram e levaram cativa uma menina para que trabalhasse ao serviço da mulher de um general, de um homem muito conceituado na Síria. E a Bíblia diz que essa menina, embora estivesse sendo tomada de sequestro, sabendo que a sua ida era para uma terra distante, ela não conseguiu perder a qualidade de uma serva de Deus. Escute isso. Se eu tivesse te dar um tema, essa mensagem aqui essa noite, eu daria o seguinte tema: influenciando positivamente. É importante ressaltar, irmãos, e fazer com que a sua memória, ela fique um tanto aguçada no que diz respeito ao que será pregado aqui essa noite. Irmãos, ouvimos e assistimos através dos meios de comunicação muitos grupos se levantando em defesa de alguma coisa que está para se extinguir. É muito bom você ouvir que grupos têm se levantado para, por exemplo, defender o mico-leão dourado, que é uma espécie em extinção. E ali se levantam algumas pessoas e formam uma ONG, e existe alguém por trás injetando muito dinheiro para que eles consigam atingir os seus objetivos. Existe outro grupo de pessoas que também enganjam com o propósito de defender a baleia branca, que também é uma espécie que está em extinção. E por trás disso se levantam algumas ONGs e também alguém injetando muito dinheiro para que eles consigam alcançar os seus objetivos. Mas o que o ser humano, a mídia em um todo tem se esquecido, é que a espécie mais bombardeada e mais afetada, e por incrível que pareça, a espécie que está mais em extinção na Terra,
é a família, que é bombardeada com todo tipo de prostituição. A família é bombardeada com tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que assistimos pelos meios de comunicações, através das novelas. São atos, atitudes que fazem com que algumas pessoas que não temem a Deus, elas destruam a sua família. É muito comum você assistir numa televisão, durante uma novela, que depois de ter se casado e ter observado ao longo dos anos a sua esposa pegar ou ganhar alguns quilos, você logo trocá-la por uma mais jovem. É muito comum, através dos meios de comunicação, sobretudo as novelas, eu me dirijo às pessoas que perdem o seu tempo, sabe, assistindo uma novela. É muito comum você ver a menina casar com um rapaz e ao longo dos anos ela perceber que os seus cabelos têm embranquecido ou até mesmo caído, como os meus, por exemplo, e alguma dessas mulheres, elas trocarem os seus maridos que envelheceram. Criou-se uma barriga, ela trocando por um saradão de barriga de tanquinho. É assim que chamam aí fora. É muito comum você ver isso. Sabe por quê? Porque é isso que a mídia nos apresenta. Porque para a mídia, família é um grupo de pessoas que tem a mesma chave da mesma porta. O que a mídia não sabe, sabe o que é, irmãos? É que família é uma instituição divina, criada por Deus. É o pináculo da sociedade e é a base da igreja do Senhor aqui na terra. Porque se a família é forte, a sociedade é forte. Se a família é forte, a igreja do Senhor também é forte. E se a igreja do Senhor é forte, Satanás começa a se levantar contra as bases da igreja, que é a família. Por isso a família tem estado sendo extinguida aqui na terra. Falamos de uma jovem que tinha muitos motivos para desistir de servir o Senhor aqui na terra. Era uma jovem que podia abrir a sua boca, embora não fosse correto, e murmurar na face do Senhor. Porque afinal de contas, tudo que nos faz entender quando lemos esse texto, é que ela era uma judia, era uma menina que servia ao único Deus do céu. E a Bíblia diz que depois da Síria invadir a terra de Israel, tomaram essa menina e a levaram cativa para uma terra distante. Olha aqui comigo, eu tenho pelo menos 5 motivos pelos quais ela poderia não sentir o desejo de influenciar ninguém, de fazer com que ninguém sentisse o desejo de conhecer o Deus que ela servia. E o primeiro é esse, era o fato de ter sido tomada de sequestro da sua casa e levada a uma terra distante. Talvez, quando ela tivesse chegado na casa de Naamã para servir a sua senhora, ela estivesse jogada pelo canto, talvez sofrendo de uma crise depressiva. Porque afinal de contas, ela estava ali não porque queria, era contra a sua vontade. Irmãos, estava longe dos seus pais, longe da sua parentela, longe do seu pastor querido, longe dos irmãos da igreja. Ela estava distante, tinha todos os motivos para estar cabisbaixa e andar fazendo tudo contrário àquilo que Deus desejava para a sua vida. Mas ao contrário disso, ela continuava com uma postura de quem foi chamada para servir a Deus. Deixa eu me dirigir à igreja um minuto. Deixe-me perguntar para a igreja. Mesmo diante das adversidades que você tem enfrentado, você ainda tem influenciado positivamente dentro do seu lar? Será que algum dos que estão aqui já não abriram a sua boca para, sabe, olhar aos céus e abrir a sua boca dizendo: Senhor, do jeito que eu estou aqui, durante ou diante dos problemas que eu tenho enfrentado, meu Deus, não tem nenhuma condição de eu influenciar ninguém. Será que alguém aqui nunca falou isso para o Senhor? Problemas nunca foi motivo para você deixar de servir a Deus. Uma vez que a palavra diz que sofra o homem, mas não sofra a obra de Deus, você precisa continuar